almoçar, né, pessoas? Olha a hora que o cidadão tá indo almoçar. Dia corrido. E é isso aí, pessoas. Segundou, uma ótima segunda pra nós. Nossa semana aí seja abençoada, harmoniosa, cheia de muita paz, de muita luz, muita saúde, né, gente? Que é o principal pra gente poder concluir metas, objetivos. É isso, pessoas. Bora lá almoçar, né? Já é quase hora do café da tarde, mas tá valendo. Olha esse cantinho aqui, gente. Esse cantinho fica aqui no Jabaquara. É, Jabaquara, pessoas. Estou eu retornando para o litoral. Bora para a luta e para a labuta, né? Como já disse o meu amigo Celião, igual os filhos da pátria.